Olá, 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 olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo ou em qual data estelar. Espero apenas que o seu dia tenha sido extraordinário, esteja sendo extraordinário ou vá ser extraordinário. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 35 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. E se você chegou de paraquedas de alguma forma aqui e não sabe o que é que está acontecendo, te recomendo ir lá no episódio número 1 e no episódio número 2, onde eu conto um pouco sobre o objetivo e o propósito com esse projeto, quem sou eu, o que eu já fiz e por que eu posso estar aqui colocando a minha cara conversando sobre isso com você. Estamos na segunda temporada, certo? A temporada onde a gente está na ação de fato, no que eu chamei de técnica aplicada. Estamos com uma presença ilustre hoje novamente que pode interferir esse vídeo. Além do sol raiando lá fora e eu ter começado o vídeo com a janela aberta, mas isso faz parte e você sabe disso eu mexendo assim desde o início. Para você que está assistindo durante todo esse tempo, para você que está chegando agora e vai decidir começar a assistir desde o início, esse é um dos principais objetivos: simplesmente andar e compartilhar. E a segunda temporada eu chamei ela de o como. Então, como eu fiz algumas coisas, como eu faria algumas coisas, como eu faço algumas coisas, como tenho feito algumas coisas e como tenho me treinado para fazer algumas coisas. Então, como? Na primeira temporada a gente falou sobre o porquê, onde a gente fez uma limpeza geral no terreno e construiu a base de alicerce. E agora a gente entra numa parte onde aplica-se a técnica daquilo que nós conhecemos como base. Mas enquanto eu vinha para cá, eu recebi um daqueles insights que eu tinha lá na primeira temporada, de compartilhar algo com vocês que eu acabei de observar e absorver, ao invés de simplesmente entrar no como. E se der tempo, lá no final eu falo como, porque a parte técnica ela é sempre mais simples, mas a parte do depoimento, do testemunho, eu acho que ela é mais importante. E o que acontece? Qual foi esse insight que eu recebi? O quanto os dias difíceis, que teve várias dificuldades. Então teve dificuldades internas, teve dificuldade de internet, teve dificuldade do trânsito, da viagem e tal. O dia que teve várias dificuldades eram dias muito propícios para tirar você do trilho, tirar você da bitola, tirar você daquilo que você se propôs a fazer e escolheu fazer. E quando você retorna para encaixar a sua rotina, se torna ainda muito mais difícil. Então, como você já está fora dela, porque de certa forma você aceitou as dificuldades, você continua e perde a mão. Então eu fui fazer uma análise fria, calculista ali agora, e eu entendi exatamente isso. Que todas as dificuldades que eu tive de não conseguir gravar, de não conseguir subir os vídeos, dos horários que eu gravei, dos horários que eu subi os vídeos, como que é que isso foi feito, de certa forma, ela foi feita muito mais de uma forma automática, para não perder o prumo, para não perder a bitola,
do que necessariamente dito pensado, estruturado e tudo, mas naquele auê, de acordo com o insight recebido sobre o que estava acontecendo. E aí quando eu retornei para colocar a minha rotina em dia novamente, eu vi que também existia uma dificuldade, porque existia o fato de a rotina não ter sido executada, o hábito não ter sido executado pelas dificuldades, e ao retornar para tentar colocar a rotina em dia, o cansaço disso tudo, o gasto energético que teve, então vamos falar assim, a viagem, o formato que foi a viagem, de carro, batidão local e tal, poucas horas dormidas e tudo, faz com que também se torne difícil colocar a rotina em ordem novamente aqui. Então, quando você tem aquilo que eu falei lá na primeira temporada, que é a consequência do ocorrido, a consciência, você luta contra aquilo que eu falei ontem, você luta contra a indisciplina. Então você não luta para ser disciplinado, mas você vai lutar contra a indisciplina. E o fato disso estar sendo, de certa forma, transmitido, faz com que eu consiga documentar todo esse processo de fato. Então, assim, se não existisse esse compromisso público que eu fiz com vocês, eu não teria talvez suportado, porque eu vi que eu perdi a mão de algumas coisas que fazia parte da rotina. Então é lógico, quando você coloca uma rotina em um ritmo, em um ritual que ele é muito tá tendo greve de alguma coisa. O que é isso? Ah não, é o pessoal da intercessão. Oh, glória a Deus. Pode orar por mim sim. Pode sim, com toda certeza. Então vamos voltar para a linha de raciocínio. Você tem uma rotina e um ritual que ele é extenso. Então você precisa cumprir várias tarefas ao longo do dia para, de certa forma, carregar as suas energias. E aí são várias coisas. Quando você sai da rotina, e é normal sair da rotina, então uma viagem te tira da rotina, um grupo de pessoas te tira da rotina, um final de semana te tira da rotina, tudo mais. Quando você sai da rotina, alguma dessas coisas abre espaço e brecha para que elas quebrem, para que elas não aconteçam. É só o final de semana, é só durante o período da viagem e etc. Tá? Por quê? Porque existe o processo de dificuldade. Então imagina, você tem a sua casa, você tem o seu local aonde você faz os seus estudos. Você tem exatamente como você faz. Você acorda, você faz isso, sai, entra no seu carro, faz isso, faz o seu treino assim, sem assado, fazendo tal coisa, retorna. Quando é segunda, quarta e sexta você retorna de um jeito, quando é terça e quinta você retorna do outro. Então aí ao retornar você tem o seu ambiente, o seu espaço, que você faz seus estudos, que você prepara o seu dia e que você organiza como vai ser a sua agenda, e depois você começa então a praticar o seu dia. E em meio a isso tudo tem um monte de tarefas. E aí você sai da rotina levando para um outro ambiente uma outra coisa. Tá? Poxa, fiz uma viagem, tem algumas negociações, não sei o que, vou passar tantas horas no carro, não vou conseguir. Então, são todas as coisas que abrem brecha para que você perca parte dos seus rituais. E quando você retorna,
como você está cansado ou cansada, fica muito difícil, porque você já perdeu parte dos seus rituais. Então vamos supor que você passou 7 dias e você perdeu todos os principais rituais que carregam a sua energia. Então, sei lá, vamos supor que você só treinou. Vamos supor que eu não tivesse gravado os vídeos, que eu não tivesse feito o rosário, que eu não tivesse... Aí, entre tudo, então eu perdi. Eu estou falando isso porque eu perdi 2 ou 3 rituais. E desde que eu voltei, eu não consegui encaixar eles ainda. Então ontem eu me obriguei a treinar e vim falar sobre isso com vocês, exatamente para quê? Para manter o ritual. Só que eu tava cansado, então eu precisava descansar. Aí hoje eu não treinei, automaticamente eu perdi o ritual. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o ritual amanhã. Eu tenho até segunda para corrigir o ritual inteiro novamente, mas algumas das tarefas desses rituais eu perdi ela nas minhas bagunças de rotina, e que muitas vezes você pode perder. Então o que eu queria compartilhar com vocês é exatamente isso, sobre a ideia de fato de se ter consciência do que você está fazendo, entendendo a consequência, olhando para isso tudo, mas o quanto o compromisso público torna tudo mais importante. Porque eu sei como que foi a minha rotina dentro do sistema dos vídeos, eu sei o que eu tive que fazer, eu sei o que eu tive que falar aqui, como que foi apresentado, o que foi apresentado, mas é mais importante do que não fazer. É mais importante do que não fazer. É mais importante do que a sua mente ter a negativa de eu não gravei, eu não fiz, eu não subi, sabe? Eu não treinei. Então saber que todos os episódios estão lá, por mais que você ainda não tenha assistido, porque ele não subiu e tal, e etc. Mas saber que todos os episódios estão lá, que está sendo feito, que os rosários foram sustentados assim, com muita dificuldade, mas se sustentaram. Os treinos foi o que se sustentou melhor. Mas ter algo que foi perdido ali no meio do caminho já incomoda você ver esse algo não conseguindo voltar para o eixo. Só que tudo poderia estar bagunçado. E ao fazer essa bagunça, você não conseguir voltar. Então, como eu já me perdi várias vezes na vida, como eu continuo caindo e levantando, e eu falo isso em vários episódios, que ao dizer como ficar rico em 90 dias, eu tenho clareza total disso para vocês. Por quê? Porque eu mesmo nunca consegui cumprir íntegro os 90 dias. Então, se eu conseguir cumprir, e assim, na vida, tudo aquilo que eu fiz que foi em torno de 90 dias, né? Esse movimento se chama maratona. Eu vou revelar sobre isso lá no 90º dia. Mas esse movimento se chama maratona. Então, assim, tudo... Eu perdi a linha aqui sem querer, inclusive, em relação a isso que eu estava falando do projeto. Mas, tentando voltar à linha do raciocínio, o projeto se chama Maratona. Então, lembrei. Então, assim, como eu nunca consegui fazer os 90 dias de forma íntegra, sem falhar, sem cair, ou concluir pelo menos uma das tarefas 90 dias, e que essa tarefa seja voltada para o desenvolvimento pessoal e mental,
eu tive vários resultados. E todas as vezes que eu levo, que eu tive constâncias superiores a 90 dias em alguma coisa que eu escolhi fazer, o que foi feito foi muito grande. Uma das poucas vezes que eu tive constância acima de 90 dias. Então é exatamente aquilo que eu falo em episódios anteriores. Eu tenho clareza disso por conta exatamente do que eu já vivi e do que eu já fiz. E por isso que eu posso compartilhar isso aqui com vocês. Então, nesse momento, no episódio número 35 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, eu estou falando para vocês a segunda vez que eu ia perder a mão e poderia não conseguir voltar de novo, porque já aconteceu milhares de vezes, seria há uma semana atrás, ao prazo que eu estive no Tocantins, de quinta a quinta. Essa janela do Tocantins, ela teria me derrubado, os vídeos não teriam continuado, não existiriam os vídeos e teria me perdido na alimentação e não conseguiria voltar. E o fato de ter preparado o ambiente fez com que tudo se tornasse mais fácil. Tudo. Preparado primeiro vocês sobre essa ideia, até que isso seja um hábito aonde eu não preciso saber para fazer, ele vai ser gravado exatamente dessa forma. Simples. De forma simplificada. Então, o celular liga o microfone dentro do carro ou em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. De ter preparado o ambiente de, ao sair de casa, ter montado a minha mochila de suplementação e ficar atento a isso. Mas eu ainda, eu não consegui tomar. Eu tomei proteína somente em 1 dos dias. E creatina e betalanina eu não tomei nos 2 dias que eu não saí para treinar. Por quê? Porque na casa dos outros não tem sua mesa, não tem sua cozinha, não tem seu espaço. O quarto de hotel, ele não tem seu espaço para você chegar ali, deixar sua malinha, colocar, eu vou levantar, vou tomar uma creatina, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, entendeu? Esse espaço, ele não existe. Então ele te tira da rotina. E então eu levei 7 conjuntos de treino. Tipo assim, cara, tem 7 roupas de treino aqui, 7 camisetas com 7 bermuda e tal, e contado pela quantidade. O Garmin extremamente carregado. E no dia que eu cheguei, foi a mesma coisa que eu fiz ontem. No dia que eu cheguei no Tocantins, não importa o estado que eu cheguei, como eu cheguei, no outro dia eu levantei e treinei. No dia que eu cheguei em Goiânia, no outro dia eu levantei e treinei. Pra quê? Pra manter o domínio. Pra manter o domínio e tentar segurar o máximo de coisas possíveis e não perder a mão. Porque se perder a mão, já era. Aí é queda, um prazo de queda, de luta e sabe lá se encaixa de novo. Tem muitas vezes que você se perde e não se encaixa mais. A minha última queda, por exceção, né? Por excessos, na verdade, não é por exceção não. Por excessos, mas eu sou completamente satisfeito com aquele período, porque me deu energia para um outro ano inteiro, sustentar tudo que eu tive que sustentar. Mas a minha última queda aconteceu em novembro de 2024 e eu não consegui voltar durante o ano inteiro de 2025.
Mas para você entender, naquele ano eu fiz 15 eventos, fiz 4 ou 5 meia maratonas, 2 maratonas e mais uma cacetada de 5, 10 e 15. Mas pra mim, em performance, foi perfeito, foi maravilhoso. O ano inteiro foi de performance. Na verdade, eu comecei a cair em outubro, né? Em outubro eu comecei a cair. Eu tive várias quedas no caminho, mas conseguia me levantar tal, e cumprir com aquilo que eu tinha falado. Não do jeito que eu queria, mas com aquilo que eu tinha falado. Porque foram várias quedas no meio do caminho. E aí, novembro é a última entrega ali, mas já caindo bastante. E eu não dou conta mais de voltar. Eu passo o ano de 2025 inteiro sem conseguir encaixar de novo. Só consigo encaixar no período que começou essa websérie. É que eu falei assim, cara, parece que tá encaixado, bora. E aí fui botando lenha e tô usando essa websérie pra me sustentar. Entendeu? Mas é isso, já demos 20 minutos, então amanhã eu venho com o tema do como, mas eu precisava muito compartilhar isso com vocês. Tamo junto e até amanhã em mais um episódio da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, segunda temporada. Se você gostou, curta para o YouTube saber que é relevante. Comente, pois é a forma da gente interagir. E compartilhe para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Pois é, abençoando que você é abençoado. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca esqueci ela na minha vida mais. Ajude o maior número de pessoas a pagarem suas contas que as suas desaparecem. Valeu, tamo junto.